Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal e vamos. Tô me tornando repetitivo aqui, mas de coração, fiel, muito obrigado. Nossa live teve números muito expressivos, mais de 30 mil simultâneos aqui depois do jogo, né? Depois da vitória do Corinthians sobre o Bahia. Muitos comentários positivos, bacana, de muita gente de vários cantos do planeta acompanhando as nossas lives aqui depois dos jogos. De coração, muito obrigado. Você que está aí, quer se inscrever no canal, não custa nada. Quer ser membro, pode também ajudar o canal e dando like no vídeo também me ajuda. Vamos lá, vamos analisar esse Corinthians 3, Bahia 0. Bom, a gente sabe que o Bahia não vive lá uma grande fase no campeonato. E até me surpreende, e me surpreendeu também o time no jogo. Estou começando pelo Bahia para vocês entenderem, porque assim, o Rogério Ceni ele não está conseguindo extrair aquilo que tem de melhor dessa equipe. Essa equipe tem o meio campo com Caio Alexandre, Cauli, Everton Ribeiro. O Acevedo foi um cara mais recuado ali entre os dois zagueiros. Tem o Tassiano, é um cara mais móvel e tudo mais. Acho que falta um pouco. O Lúcio Rodrigues acho que tem feito boas partidas, né? Até fez um gol que foi anulado pela arbitragem corretamente. Mas assim, é um time que, ok, tem algumas carências pontuais que precisam ser resolvidas para o ano que vem, né? Daqui a pouco um 9, um ataque um pouco mais positivo, mas o meio campo, né? Um time que teoricamente teria que gostar da bola, ficar com a bola e ser um pouco mais agressivo. Não conseguiu, muito por conta da atuação do Corinthians. E aí que a gente começa a chegar na escalação e na formação tática do técnico Ramon Dias. Ele definiu a mesma escalação que venceu o Criciúma, por exemplo, de virada, com o Ranieri abrindo o meio campo, os dois vértices, né, de um losango, pela direita o André Carrilho, pela esquerda o Breno Bidon, mas eles alternam muito, né, e se aproximam bastante também na construção das jogadas. Rodrigo Garro na ponta desse losango, mas que também veio buscar muito a bola no pé do Ranieri, dos zagueiros, e o ataque com o Memphis e Yuri Alberto. O Mateuzinho e o Bidu nas laterais, com o Hugo Souza no gol, Gustavo Henrique, o André Ramalho, os zagueiros. Essa foi a escalação. E assim, apesar do Bahia ter 7 jogos sem vencer, tinha vencido o Cuiabá na última rodada e vejam só, a campanha do Bahia ela foi tão consistente a ponto de, mesmo com todo esse período negativo, os caras ainda estão disputando uma vaga na Libertadores. Estavam à frente do Corinthians, inclusive, não mais. Ambos com 50 pontos, o Corinthians estava atrás nos critérios, chegou a 53 agora com a vitória, passou o próprio Bahia, que hoje é o 8º colocado e pode perder a posição para o Cruzeiro se o Cruzeiro vencer o Palmeiras, o que eu não acredito. E esse jogo, inclusive, ele pode definir o Corinthians matematicamente na Libertadores do ano que vem. Basta o Palmeiras vencer. E se o Palmeiras quiser alguma chance de título, né, vai ser no mesmo horário ali do jogo do Botafogo contra o Inter, o Palmeiras vai ter que ganhar o seu jogo, se recuperar da derrota para o Botafogo em casa da maneira que foi, vencendo o Cruzeiro, que não está ganhando de ninguém. Então, até eu estava olhando aqui, se o Cruzeiro empatar, o máximo que ele vai chegar a 50. O máximo que ele vai chegar na última rodada é 53, que é o Juventude fora. Então é dificílimo esse jogo. Mesmo que o Corinthians perca para o Grêmio, que convenhamos, só eu e você aqui eu não acredito, mas mesmo que o Corinthians perca e fique no 53 e o Cruzeiro chegue no máximo a 53, eles se igualam em número de vitórias e aí, cara, o Cruzeiro tem que tirar um saldo que hoje é de 2 e o do Corinthians é 6. Ou seja, tem que tirar 4 de saldo. Não é tão difícil assim, mas é difícil, né? É difícil. A gente está falando de 4 aí, né? Um tem que perder de 2, outro ganhar de 2 e tal. Enfim, é muito difícil. O mais matematicamente, né, correto é o Palmeiras vencendo o Cruzeiro e aí o Corinthians entra matematicamente. Claro que ainda tem o Bahia na última rodada, né? O Bahia que na última rodada encara recebe o Atlético Goianiense. É um jogo mais fácil, né, digamos assim, para o Bahia fechar nesse 53 e o Corinthians pode até pontuar, pode até vencer o Grêmio na última rodada e aí dificilmente, né, aí não seria mais alcançado pelo Cruzeiro. O Corinthians está praticamente, cara, diante de todo esse cenário, praticamente na Libertadores, o que lhe garante na Copa do Brasil do ano que vem. É realmente um final de temporada muito, muito, muito melhor do que de tudo que a gente imaginou, de tudo.
Ninguém imaginava, eu imaginava o Corinthians escapando do rebaixamento, acho que tinha condições para isso, beliscando uma vaga na Sul-Americana, né, ficando ali naquelas posições, 12º e tal, 14º, né, se a dificuldade fosse maior. Jamais numa 7ª colocação como hoje está o Corinthians. E aquela história, né? Se tivesse um pouquinho mais de campeonato, ou se a recuperação tivesse começado um pouquinho antes, talvez a gente estivesse falando até de coisas maiores, como um G6, um G4, por exemplo, do Campeonato Brasileiro. Olha que loucura o que fez o Corinthians. Mas voltando para o jogo, essa escalação, ela encarou um Bahia e encarou como se fosse uma decisão. O Corinthians marcou alto o tempo inteiro, mas não no pé do goleiro, inicialmente Marcos Felipe e depois Adriel. Não, marcou na intermediária. Isso foi interessante. Foi uma disposição tática que não permitia com que o Bahia conseguisse progredir muito no campo ofensivo. Eles pegavam a bola muitas vezes numa construção de jogo ali a partir da defesa, mas a partir da intermediária defensiva lá estavam jogadores do Corinthians tentando impedir o Bahia de progredir. E ali começa pelos atacantes, né, pelo Memphis, pelo Yuri, mas especialmente André Carrillo e Breno Bidon. Eles foram, assim, marcadores, construtores e jogadores fundamentais para a dinâmica. Aliás, tem sido. O Ramon encontrou um time tão interessante que, vejam como as coisas são, né? Que coletivamente o time encaixou de tal forma que algumas individualidades vão aparecendo e a gente pensa, caramba, esse cara joga muito. Mas não é que ele só joga muito pelo seu individual. Ele joga muito dentro de um contexto, dentro de um coletivo. Por exemplo, o André Carrillo, que sempre foi um atacante de beirada, jogou com o Ramon no Al Hilal por dentro, como meio campista, chegou aqui no Corinthians. Cara, el tranquilo André Carrillo. Jogo homem de gelo, impressionante. Um jogo absurdo dele, cara, porque todas as bolas passam pelo pé dele. Todas as bolas passam pelo seu pé. Ele tá sempre carimbando a bola, ele tem uma calma, uma tranquilidade, mas ao mesmo tempo ele tá em todas as partes do campo. E aí ele tem um parceiro de meio campo que é formidável. E é um garoto de 19 anos que é o Breno Bidon. O Breno Bidon é muito especial, gente. Ele muitas vezes acabou... Fala, rapaziada corintiana. Eu falei pra vocês que o Timão ia ganhar esse jogo contra o Bahia. Quem diria, hein? Ninguém acreditava no Corinthians. Quando a gente tava lá embaixo, todo mundo falava mal. Todo mundo dizendo que esse time era ruim. Que o Ramon era ruim, não era um bom técnico, que teria que ser demitido. E eu falando aqui no canal, não, temos que permanecer com esse time. Por enquanto, permanecer com o técnico, sim. Eu tenho certeza que a gente vai vingar, vai sair da situação. E foi o que aconteceu. A melhor, o Corinthians está com a melhor. É o melhor time aí do segundo turno praticamente, tá? Estamos aí praticamente um pé na Libertadores, tá? É só fazer o nosso que estamos lá dentro, beleza? Então é isso, graças a Deus ganhamos aí, tá? Do Bahia 3-0. Então deixe seu like, seu canal, ative as notificações. Um forte abraço a todos, até o próximo vídeo. Vai, Corinthians!